Olá pessoal, esse vídeo vai ser essencialmente uma demonstração de outras duas maneiras de se representar os dados que eu obtiver num problema, como por exemplo num experimento ou numa enquete, num questionário que eu faço com pessoas, que eu tenho as respostas, e eu vou mostrar duas outras maneiras de representar esses dados, o que vai ser muito útil em estatística. Então, a primeira representação que eu quero fazer é chamada de tabela de frequência. Então, tabela de frequência. Frequência. Essencialmente, a tabela de frequência relaciona o meu dado com a quantidade de vezes que ele aparece. Então, a gente pode realmente fazer uma tabela disso, que é no meu dado, que no caso são as idades. Então, idades, ou melhor, idade sem ser plural, porque eu vou ter depois o número de vezes que aparece. Então, idade, e na minha outra coluna ficaria o número de vezes que a idade aparece. Então, eu posso fazer aqui a minha tabela até o final aqui. E agora eu vou começar a organizar. Então, meu primeiro número é o 5, é o menor que eu tenho aqui, isso mesmo. Então, eu tenho 1, 2, só 2, 5. Só 2 5. Então, agora o meu 6, na verdade, 6. Eu tenho só um 6, só um que está aqui. Agora, o 7, eu tenho 1, 2, 3 setes, 4 setes, na verdade. Então, 7, eu tenho 4 setes. 8, vamos ver quantos 8 eu tenho. 8 eu tenho nenhum, então 0. 9, eu tenho 1, 2, 3, 4 noves. 4 noves. Agora o meu 10 eu tenho só um. E agora eu vou ter que repetir cores, porque eu estou ficando sem cores. Eu vou usar essa daqui. 11 eu tenho 0. 11 eu tenho 0, então eu vou botar o 11 com branco também, já que eu tenho 0. Então 11 eu tenho 0. E eu vou botar um pouquinho para baixo aqui, porque senão vai ficar difícil. E 12 eu tenho... Deixa eu pegar qual cor me falta aqui, qual cor me resta. Vou usar o amarelo também. Então 12 eu tenho 2, 12. 2, 12, dessa maneira aqui. Então, essencialmente, a gente acabou de fazer a nossa primeira forma de representar esses dados, que é a nossa tabela de frequência. É bem simples, só faltou colocar aqui só para ficar mais organizado. Essencialmente é bem simples e a gente pegou esses mesmos dados aqui e só organizamos eles em uma coluna que relaciona também o número de vezes que ele aparece. Então não fica essa bagunça cheio de números repetidos e fora de ordem. Porque como vocês podem ver, isso aqui está fora de ordem, não tem nenhuma ordem aqui. E isso, se eu tiver muitos termos ou ainda termos um pouco mais complexos, pode ficar muito difícil na hora de manipular esses dados. Então agora, minha próxima maneira de representar é o chamado dot plot em inglês, ou em português, diagrama de pontos. Diagrama de pontos. Que essencialmente é a mesma coisa que fazer uma tabela de frequência, só que ao invés de fazer uma tabela, eu faço um gráfico em que cada unidade de frequência, no caso, seria um ponto que eu faço no gráfico. Então eu vou fazer aqui o meu eixo, e aqui eu vou ter meu valor mínimo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vai só até 12. Então vamos começar. No 5 eu tenho 2 unidades, ele aparece 2 vezes. Então, uma bola, 2 bolas. No 6 eu tenho só uma unidade, então só uma unidade. No 7 eu tenho 4 unidades, 1, 2, 3, 4. No 8 eu tenho nenhuma. No 9 eu tenho 4. Então, 1, 2, 3, 4. No 10 eu tenho só uma, que é em branco, só uma. Tô tentando ao máximo não confundir as cores, mas elas são limitadas. No 11 eu tenho nenhum e no 12 eu tenho 2 também. Então no 12 eu tenho 2 unidades também.
Ok. Então agora que a gente já fez essas 3 maneiras de representar esses nossos dados, o que não foi complicado, e vocês já podem perceber até que talvez para nossas próximas perguntas que eu farei, vai ser esse diagrama de pontos um pouco mais simples de se ver. Então a gente pode começar a perguntar algumas coisas básicas, como por exemplo, qual idade que tem a maior frequência? Bom, se a gente olhar para esse gráfico, nosso diagrama de pontos, o 7 e o 9 estão disputando por maior frequência. Eles são as maiores torres aqui, digamos, os que maior número de pontos no nosso diagrama. E se a gente quisesse olhar para a nossa tabela de frequência, a gente também poderia. Eu prefiro olhar no diagrama de pontos, mas na tabela de frequência é só a gente ver quais números têm a maior frequência. Então seria o 4, o 7 e aqui o 9. Repetindo, se a gente tivesse muitos dados, uma quantidade exorbitante de números, seria mais fácil fazer um diagrama de pontos. Por isso é bom vocês terem as 3 maneiras de representarem dados para você saber qual escolher, qual que vai ser melhor para a utilidade que vocês vão estar dando para aqueles dados. E agora a gente pode perguntar também a amplitude. A amplitude. Qual que vai ser a amplitude? Bom, a amplitude vai ser o meu valor maior menos o meu valor menor, que vai ser 12 menos 5, que é igual a 7. E a gente também poderia fazer aqui pela tabela de frequência, simplesmente pegando o nosso maior valor e subtraindo com o nosso menor valor, que também vai dar 7, obrigatoriamente. E a gente poderia perguntar também quantos alunos têm mais do que 9 anos, vamos supor. Quantos alunos têm mais que 9 anos? E no caso seria aqui no diagrama de pontos, seria só olhar aqui quais deles são maiores do que 9. Então tenho 1, 2, 3 alunos maiores do que 9 anos. Ou se eu olhasse minha tabela de frequência, eu poderia olhar a partir daqui, da minha idade maior que 9, também teria 1 mais 2, que daria 3 da mesma maneira. Se eu fosse olhar aqui nesses dados espalhados, nessa forma, nesses dados crus aqui, seria um pouco mais difícil porque eu teria que achar, por exemplo, não, maior que 9, maior que 9, maior que 9 e esse não. Então eu teria também só 3 maiores que 9, só que seria um pouco mais trabalhoso. Então eu espero que vocês tenham entendido isso e eu espero que vocês tenham gostado. E eu acho fascinante essas 3 maneiras de representar dados e isso vai ser muito útil na vida de vocês se vocês forem fazer alguma coisa com estatística. Valeu, pessoal, e até a próxima!